da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo Vôlei. Pois é, uma semana bastante especial, porque além da Superliga, a gente vai falar bastante de Mundial Interclubes de Vôlei. Pois é, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, a bola está no ar no mais alto nível e as equipes brasileiras estão fazendo parte dos dois torneios, né? Infelizmente, esse ano estamos ali entre os azarões, mas não deixamos de estar entre as principais equipes do mundo. Mas antes da gente entrar no assunto mesmo de Mundial, a gente vai ficar aqui na terrinha um pouquinho para falar de Superliga. E eu começo falando de Superliga masculina, que teve a sua quinta rodada no último final de semana. Bom, vou dar uma passadinha rápida no resultado dos jogos, depois eu vou pensar aí dois que eu achei mais interessantes para a gente falar um pouquinho sobre eles. Bom, no primeiro jogo a gente teve o Sada Cruzeiro sofrendo aí uma reviravolta dentro de casa e perdendo para o Vôlei Renata por 3-2. Jogando em casa, o Itapetininga perdeu também, dessa vez para o Funvic Taubaté, 3-0. O Denk Maringá também perdeu por 3-0 para outra potência paulista, o SESI São Paulo. Já o América Vôlei finalmente venceu na Superliga e fez 3-0 no Ponta Grossa. O Fiat Minas foi derrotado dentro de casa pelos cariocas do Sesc Rio. E fechando a rodada, a gente teve aí a APAM Blumenau vencendo o Ribeirão Preto também por 3-0. Foi uma rodada aí de jogos fáceis, mas também de disputas muito interessantes. E eu vou começar falando aqui do jogo entre o Sesc Rio de Janeiro e o Fiat Minas. Né? O Sesc que vem aí de 2 derrotas, até certo ponto não esperadas, o time não jogou bem, né? E contra o Minas precisava jogar melhor, precisava se reafirmar. É um time montado com grandes estrelas, tem um potencial muito grande, mas que ainda está devendo uma apresentação digna do que realmente representa a equipe. E parece que nesse jogo isso aconteceu, tanto que o Rio, mesmo jogando em Minas, venceu por 3-0, com parciais de 25-23, 25-16 e 25-21, tendo o Wallace como o troféu Viva Vôlei e o ponteiro Maurício Borges como um dos maiores pontuadores com 15 pontos. Né? Do lado do Minas, aí o Felipe Roque fez 14, ele que está tendo um probleminha na visão, eu não sei exatamente qual é o tipo de problema, mas se Deus quiser ele vai se recuperar rapidamente, mas ele entrou no meio do jogo e mesmo assim foi muito bem, ele é importantíssimo para a equipe do Minas, é um canhoto novo, alto, forte, veloz, né? E que já teve essa passagem importante pela seleção brasileira na temporada agora de 2020, e é um menino que todo mundo está observando com olhos muito atentos, porque pode ser um futuro oposto efetivo mesmo da seleção brasileira. O que acontece é que o Minas também está passando por uma reformulação, né? Tem esse desfalque do Roque, né? Mas o time ainda está alternando altos e baixos, assim como o Rio de Janeiro. E nesse jogo, o time nem jogou mal, mas o Rio jogou muitíssimo bem. Eu acho que foi a melhor partida do Rio de Janeiro até agora, e o time não deu chance, apesar do primeiro set 25-23, o time teve o tempo todo com domínio do jogo e mostrou o potencial que realmente se espera do Rio de Janeiro. Então foi uma partida muito bacana, porque são duas equipes que vivem momentos semelhantes, né? As ambições do Rio de Janeiro são maiores do que do Minas, e estava devendo até então serviu para ser uma espécie de afirmação para a equipe do Rio de Janeiro. Foi um jogo bem interessante, um jogo bem jogado, né? E o Rio conseguiu aí mostrar que tem condições de fazer sim uma grande Superliga. Mas acho que sim, o grande jogo da rodada aconteceu realmente lá em Minas também, entre o Sada Cruzeiro e o Vôlei Renata. O Vôlei Renata que fez um paulista incrível, né? Acabou sagrando-se campeão, foi uma grande campanha, mas começou a Superliga meio devagar, tendo umas derrotas que ninguém esperava, e se falou muito de que de repente o time tinha alcançado o ápice muito cedo e estaria sofrendo uma queda de rendimento natural, enfim.
O importante é que o time vem crescendo, ganhou o Sesc Rio e agora ganha ninguém menos do que o Sada Cruzeiro. Foi um jogaço, infelizmente houve um problema na transmissão, acabou não acontecendo a transmissão do jogo, uma pena muito grande, porque foi um jogaço vencido por 3-2. As parciais foram de 25-23, 20-25, 25-19, 15-25 e 18-16. Foi assim para testar cardíaco. 18-16 tie-break é uma loucura. Os maiores pontuadores da partida foram o Ponteiro Vacário, que está aí numa grande forma, também tem sido muito observado por todos no meio do voleibol, assim, vislumbrando uma seleção brasileira, um menino que está voando em quadra, muito novo também. E o gigante, o oposto, Renan Buiati, que também fez 22 pontos. Então os dois sozinhos fizeram 44 pontos. Não é brincadeira não, né, galera? Do lado do Cruzeiro, o destaque foi o oposto Evandro, que fez 23 pontos. Né? Depois desse jogo, o Cruzeiro já se prepararia para a estreia no Mundial Interclubes, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, com o término dessa quinta rodada, a classificação ficou assim. Em primeiro, o Funvic Taubaté com 15 pontos. Em segundo lugar, também com 15 pontos, o SESI São Paulo. Em terceiro, olha gente, um empate triplo aí, o Sada Cruzeiro com 15 pontos. Lembrando que o Sada tem um jogo a mais, porque fez um jogo antecipado contra o Rio de Janeiro, né, por causa do Mundial. Então o Sada também está ali, está em terceiro, mas tem um jogo a mais. Em quarto, o Rio com 13 e em quinto, a APAM Blumenau com 8. Bom, a gente acredita aí, a APAM Blumenau está fazendo um início de temporada muito legal, mas eu acredito que o Vôlei Renata e o Fiat Minas ainda vão crescer aí e incomodar os grandes também. Mas o que a gente esperava, os 4 primeiros aí devem realmente polarizar as atenções da Superliga masculina e talvez alternem aí as colocações, mas eu acho que a briga mesmo fica entre esses 4, né? E aí, do quinto lugar para frente, a briga fica bem acirrada e tudo pode acontecer. Mas o Taubaté está quase com a seleção brasileira, o SESI São Paulo muito bem treinado pelo Rubinho, tem nada menos do que Alan e o William, só aí já é meio time. O Sada numa crescente, eu acho que vai voltar melhor ainda, né? Isso é bem natural, né? Os times que vão jogar o Mundial voltam com outro ritmo de jogo, então vai voltar muito forte. E o Sesc que parece que está se encontrando aí, muito bacana, a briga promete nessa Superliga masculina. Bom, no feminino, agora a gente vai falar das nossas meninas. A gente teve aí a última rodada e eu vou passar rapidinho para depois falar dos resultados. A gente teve aí o Curitiba vencendo Valinhos por 3-0, jogando fora de casa. Curitiba que depois de ter um início bem complicado, pegar os grandes times da Superliga, agora começa a jogar com seus rivais diretos e já começa aí com uma vitória bem bacana, vencendo 3-0 Valinhos. O SESI Vôlei Bauru venceu o Flamengo também por 3-0, jogando fora de casa. Um jogaço aí, esse a gente vai falar com calma daqui a pouco, porque vale a pena. O clássico Osasco Rio de Janeiro foi vencido mesmo fora de casa pelas cariocas por 3-2. Bom, fechando aí, a gente teve outro 3-2, outros 5 sets aí que aconteceram entre o Esporte Clube Pinheiros e o São Caetano Pinheiros venceu fora de casa por 3-2 e é justamente desse jogo que a gente começa a falar, né? A gente já falou que o Pinheiros teve agora logo no início da Superliga, né, uma baixa muito importante, foi a lesão da oposta Edinara, que vinha sendo a maior pontuadora do time nas partidas, né, teve uma lesão relativamente séria, está fora da Superliga, né? Se voltar, volta no finalzinho, mas é bem possível que ela esteja fora realmente da Superliga. Então o Pinheiros está tentando se reinventar aí, né? Tá utilizando a ponteira Karina, que é uma menina muito novinha,
com um potencial incrível, tem uma viagem muito legal, mas é uma menina ainda, né? E está deslocada de posição, porque ela é ponteira mesmo, e o time está se reinventando, né? E nessa partida, por exemplo, viu aí um São Caetano querendo ressurgir das cinzas. São Caetano não começou bem a competição, é uma equipe que também está se reestruturando e nesse jogo afiou as garras aí para cima do Pinheiros, que teve um trabalhão para vencer com as parciais de 16-25, 25-21, 25-19, 19-25 e 15-13. E justamente a Karina, que está improvisada como oposta, foi um dos grandes destaques da partida e acabou ficando com o troféu Viva Vôlei. Foi um jogaço aí mesmo e o Pinheiros tentando realmente se reconstruir. Era um time que estava cotado para brigar ali, incomodando os primeiros colocados, e com a baixa da Edinara já vai ter que se reestruturar e rever um pouquinho as suas metas. O São Caetano é franco atirador, é uma equipe bastante jovem, né, e vai aí tentar beliscar aí realmente um lugar entre os outros, e não vai ser fácil. O outro jogo que eu não poderia deixar de falar, obviamente, o clássico dos clássicos, né? Foram 17 finais, gente. Tem noção do que é isso? 17 finais de Superliga entre Rio e Osasco. Uma coisa incrível. E o jogo foi incrível, assim como é esse clássico, né? 3-2 para o Rio, com parciais de 25-23, 21-25, 25-22, 21-25 e 15-5 no tie-break. Tandara foi a maior pontuadora da partida e de quebra ainda ficou com o Viva Vôlei. Ela que marcou 22 pontos na partida seguida da Sérvia Bielica, de Osasco, que fez 21. Bom, vamos falar um pouquinho desse jogo que eu tive o prazer de assistir. O Osasco entrou em quadra com uma nova formação, né? Ele que vinha jogando com a Bielica na ponta e com a cubana Casanova de oposta. O Luiz Omar resolveu ousar, né? Em cima do que também aconteceu na última partida, que eles foram muito bem contra a Barueri, e trouxe a Bielica para a saída de rede, deixando a Casanova no banco como uma grande opção de luxo, de inversão de 5-1, e efetivou a ponteira Heller na entrada de rede. Isso deu maior segurança tanto à recepção quanto ao ataque de Osasco. E isso fez com que o Rio tivesse que suar a camisa para vencer o jogo. Do outro lado, a gente teve a Tandara fazendo a sua melhor partida do campeonato, ela que vem aí voltando de uma série de lesões, tentando entrar em forma, até porque pensa em Tóquio 2020, ela precisa estar bem fisicamente. A gente vê, é claro que ela está fora do peso, assim, tá cheinha, mas está lutando para voltar à forma e fez um partidaço. E junto com ela, a Jussiele, que mais uma vez, aí quase 40 anos e continua desequilibrando, foi peça fundamental para a vitória no tie-break, né? Um tie-break que foi o único set fácil do jogo, todos os sets muito disputados, e no tie o Rio fez 15-5, ganhou até com certa facilidade. O Osasco meio que se perdeu aí. Mas então, as grandes protagonistas foram Jussiele e Tandara por parte do Rio, e do lado de Osasco, eu diria que o grande nome foi realmente a Bielica, jogou bem. A própria Roberta, se tinha um temor, né, em enfrentar a antiga equipe, ela que não jogou tão bem as primeiras partidas de Superliga, eu acho que fez uma partida muito boa. Na verdade, eu acho que faltaram pequenos detalhes para o Osasco vencer. Eu acho que faltou a Mara ser um pouco mais efetiva. É uma cena no tie-break que eu não vou esquecer, o Luiz Omar falando: vem para baixo, afunda, abre um buraco no chão, pedindo que a sua central realmente entrasse com vontade no ataque, porque ela não estava conseguindo derrubar a bola. E outra coisa que foi crucial para a derrota foi também a instabilidade na recepção da Ellen. A Ellen até jogou bem, mas na recepção deu prejuízo, e isso custou caro para o Osasco. Então, se esses dois pequenos detalhes tivessem um pouquinho melhor, eu acho que o Osasco levaria esse jogo, porque foi um jogo extremamente equilibrado. A Bielica jogando muito, e é nítido que ela se sente mais à vontade na saída de rede, né? Ela cresce muito, e eu acho que nesse jogo, apesar da derrota,
Osasco achou um caminho, né? Agora eu não sei quais são os planos, não tive a oportunidade de conversar com o Isomar ainda, não sei o que ele pensa, né? Mas eu acho que agora o Osasco achou sua formação, é trabalhar em cima disso aí, crescer, ter uma grande equipe. E do outro lado, o que falar do Rio de Janeiro, né? Bernardinho, trabalho primoroso, né? Eu acho que a Drusila ficou devendo um pouco, mas se ela não rendeu tanto no ataque, ela teve um fundamento de defesa e saque muito bons, né? E as outras jogaram muito bem, né? A Juscelia, como eu falei, deu um show, a Fabiola com uma excelente distribuição, a Tandara jogando muito bem, a Amanda também, a Natinha eu acho que sentiu um pouquinho clássico, né? Uma menina nova que está chegando agora, não jogou mal, não comprometeu, mas eu acho que ela joga mais do que ela apresentou nessa partida. Então, assim, são duas grandes equipes e eu acho que a gente corre o risco de reeditar essa final. Não estou dizendo que eu aposto que vai ser a final, mas é uma possibilidade, né? Eu acho que o Minas ainda tem a crescer, mas principalmente o Praia, que tem um plantel incrível, um dos grandes favoritos, mas depois desse jogo eu vejo que Rio e Osasco estão com a faca nos dentes e vão lutar realmente até o fim para decidir esse título. Bom, depois dessa rodada, né, as meninas de Minas, tanto do Minas quanto do Praia, partiram para a China para participar do Mundial Interclubes e ficou assim a nossa classificação. Em primeiro, Sesc Rio de Janeiro. Em segundo, o Dentil Praia Clube. Em terceiro, Itambé Minas. Em quarto, o SESI Vôlei Bauru. E em quinto, o Osasco Audax. Em sexto já vem aí o Esporte Clube Pinheiros. Lembrando que tanto o Sesc quanto o Vôlei Bauru tem um jogo a mais aí, né? Então o Osasco ali está, por exemplo, praticamente empatado com o Sesc Vôlei Bauru, mas tem um jogo a menos. Então tá pegando fogo. Eu acho assim, vejo hoje Sesc, Praia Clube e Osasco um degrau acima das demais. Mas é impossível a gente menosprezar o Itambé e o Sesc Vôlei Bauru, que são equipes de grande investimento, tem grandes estrelas. No Minas você tem Thaisa, Macris, Carol Gataz, Leia, né? Tem uma Sheila que está tentando voltar à sua forma, Bruno Honório, um timaço, né? O que está deixando a desejar no Minas realmente são as estrangeiras que até agora não disseram aqui vieram, né? E do lado do Vôlei Bauru, você tem a potência da Tiffany, tem a mão da Dani Lins, né? E tem a Polina Raimova, que hoje talvez seja a maior oposta da Superliga até então. Então, a Superliga feminina está aí pegando fogo, eu acho que muita coisa ainda vai acontecer. Bom, depois de dar esse en passant sobre a Superliga, a gente vai dar um giro por aí no nosso saque rápido, que hoje não está nem tão rápido assim. Bom, e no saque rápido de hoje, a gente vai falar exclusivamente do Mundial Interclubes de Vôlei. E a gente começa falando das meninas, né? Já que a gente tem 2 representantes brasileiros lá na China, a gente começa falando da estreia do Dentil Praia Clube, que infelizmente acabou sendo derrotado pelo Vakif Bank, que é o atual campeão mundial, por 3 sets a 0. Mas em parciais apertadíssimos do jogo. Eu confesso que eu fiquei assim, orgulhoso do Praia pela diferença de investimento das equipes. Acho que o Praia jogou muito bem e acabou sendo derrotado com parciais de 27-25, 25-20 e 25-22. A dominicana Brian Martinez, jogando pelo Praia, ela jogou de oposta, jogou de ponteira, foi uma das maiores pontuadoras do jogo com 22 pontos assinalados. Ao lado dela, pelo Vakif Bank, a também oposta Hack, né? Fez 22 pontos e acabou eleita a MVP da partida aí. Um jogaço. Eu acho que o Praia mostrou que tem condições de jogar de igual para igual, falhou em alguns detalhes, mas poderia ter saído com a vitória. Isso me deu um alento muito grande, porque foi uma derrota que, apesar de 3 sets a 0, aconteceu um jogo equilibradíssimo. A Martinez fez chover, começou melhor, depois foi caindo, começou a ser marcada, jogou muito bem.
Eu acho que as centrais brasileiras poderiam ter sido mais efetivas, mas foram pouco acionadas. A Valéucia, que é uma grande central, fez apenas 4 pontos, né? E do outro lado a Carol fez 8 pontos. Então acho que poderia ter se usado. O passe não ajudou muito, se ressentiu muito no desempenho da Fernanda Garay. A Fernanda Garay não fez uma grande partida, não foi efetiva no passe, virou pouquíssimas bolas. Isso fez muita falta, que fez com que se concentrasse muito o jogo na Martins. E aí no terceiro set, quando o Paulinho tentou reverter a situação, jogou a Martins para a entrada de rede e trouxe a Fawcett do banco. A Fawcett entrou, jogou muito bem, fez 8 pontos, mas o passe ficou mais comprometido ainda, né? Durante a terceira parcial, ele acabou sacando a Garay e trazendo de volta a sua ponteira reserva, que começou a partida aí, né? Mas não resolveu o problema do jogo, né? E acabou mesmo com a entrada da Pidaroit no lugar da Fernanda Garay. O time não conseguiu reverter a situação. O terceiro set, apesar de ter tido o mesmo placar do segundo, foi o set um pouco mais fácil para o Vakif, mas foi muito bacana ver o Praia jogando ali de igual para igual, né? No lado do Vakif, a Rá foi a grande jogadora com 22 pontos, mas a segunda pontuadora que brilhou também em quadra foi a brasileira Gabizinha, né? Então, aqui foi um timaço. Tem aí a levantadora sérvia Ojanovic, né? Tem a também sérvia central Rasic, uma das melhores do mundo. A central turca Gunis, é uma seleção mundial, né? Incrível que esse time jogou. A Karakuc entrou durante o jogo e jogou muito bem na ponta também. Então eu acho que apesar do 3-0, vislumbrou para o Praia assim, uma possibilidade de ainda lutar pelo título, apesar de agora ter que enfrentar forças tão grandes quanto o Vakif aí, né? Vai ser bem difícil, mas a gente acredita que isso pode acontecer. Bom, no outro jogo a gente teve o Itambé Minas contra o Gandu Evergrande da China, né, que é o time da Kosheleva e também da Rabadzieva, né? A Kosheleva que teve uma passagem pelo Rio de Janeiro no ano passado, estava voltando de lesão, não foi tão bem. Nesse jogo faltou fazer chover. A desgraçada da Rússia fez 28 pontos, virou quase tudo e não permitiu que o Minas saísse com a vitória. Vitória das chinesas, 3-7-1. O Minas chegou a esboçar uma reação, inclusive com uma inversão de 5-1. Né? A Bruninha entrou muito bem, a Sheila também entrou muito bem, só que esse era o time mais fácil, entre aspas, né? O menos difícil da chave, e o Minas acabou derrotado. O Minas que entrou com Macris, Bruno Honório, Acosta, Deja McClendon, Thaisa, Carol Gattais e Leia. Né? As estrangeiras ainda estão deixando a desejar muito e isso prejudica muito. O Minas tem duas grandes centrais, a Thaisa está jogando muito, a Carol continua voando, tem uma grande levantadora, mas falta uma recepção mais consistente para que essas centrais sejam mais efetivas. As ponteiras não são efetivas no ataque, nem na recepção, isso complica muito o jogo e bota um ponto de interrogação muito grande na cabeça dos mineiros, porque normalmente se contrata um estrangeiro para dar conta do recado e as estrangeiras são justamente o calcanhar de Aquiles do time do também estrangeiro, o italiano Nicola Nigro, né? Depois desse jogo, outra pedreira para o Minas, né? O Praia descansou na quarta-feira, esses jogos foram na terça. Na quarta-feira, o Praia descansou, jogou hoje, e o Minas jogou a segunda partida na quarta-feira contra simplesmente o Exacibase, time aí de Boscovite, Natália, Companhia Limitada, outra seleção mundial. E aconteceu o que todos temiam. 3-0 para as turcas. E com isso, o Minas está fora das semifinais. Eu trouxe aqui para vocês verem os números da partida, né? Pontos de ataque, olha a discrepância do Minas para o Exacibase. O Minas fez 27 pontos de ataque, sendo 7 da Thaisa. Eu falei que as centrais são as grandes bolas de segurança da equipe. Já o Exacibase fez 10 a mais, 37 pontos, sendo 16 da canhota Boscovite.
No bloqueio, o Minas fez 4 pontos, sendo 2 da ponteira Casielli, que substituiu aí na partida a norte-americana Deja McClendon. E pelo Exacibase, quase o triplo, 11 pontos de bloqueio, sendo 5 da Central Gouveia. No saque, o Minas fez 5 pontos, sendo 3 da Bruninha, da levantadora Bruninha. E o Exacibase fez simplesmente o dobro de pontos, 10 no total, 4 apenas da Boscovic, que voou em quadra. O Minas cedeu 17 pontos em erro, o Exacibase até fez mais, fez 19, mas isso acabou não fazendo tanta diferença assim na partida. Com isso, o Minas se despede da chance de medalha e está fora do pódio mundial. Uma pena, o Minas que foi vice-campeão mundial, né? Aquela campanha brilhante, né? Com Natália, Gabizinha, né? Uma pena a gente ver o Minas com essa queda, essa mudança toda, né? De técnico. O Lavarini tinha feito um trabalho incrível. A gente torce para que o Nicola também consiga, mas eu acho que vai ser bem complicado. Eu acredito que o time cresça, vai vir com outro ritmo do Mundial para a Superliga, mas as estrangeiras realmente vão ter que mostrar muito mais serviço do que estão mostrando. A gente torce, a gente não tem como falar do jogo do Praia Clube, que foi hoje, né, porque o programa é gravado na quarta, mas a gente torce muito para que as meninas de Minas tenham conseguido aí uma vitória para se manter vivas na luta aí por uma medalha. A gente torce muito para que a gente possa dar uma notícia positiva na semana que vem. Bom, os resultados da última terça-feira foram o Conegliano, time italiano, vencendo o Exacibase por 3-1, parciais de 25-20, 25-22, 22-25 e 25-21, jogo disputadíssimo, onde a Evolu voou em quadra. O Praia, a gente acabou de falar, né, perdeu para o Vaquife de 3-0, o Minas que perdeu para o Evergrande de 3-1, e o Tianjin, o Tianjin de Tinzu, da Destiny Hooker, acabou perdendo de 3-2 para o Novara, parciais de 25-17, 25-15, 18-25, 15-25 e 11-15. O mais engraçado é que o Tianjin abriu 2-0 fácil, 25-17, 25-15, tudo parecia que ia levar para um 3-2 o Novara, time italiano, virou o jogo aí, fez 3-2, a Tinzu foi muito bem no jogo, mas a Destiny Hooker em 5 sets fez apenas 5 pontos. Né? Aproveitamento aí em torno de 20% de ataque, que é baixíssimo para uma oposta. Já na quarta-feira, ontem, o Itambé perdeu para o Exacibase, como eu falei, e o Gandu perdeu para o Conegliano. 3-0 também, parciais 16-25, 22-25 e 21-25. Hoje jogariam Novara e Vaquife, um jogaço aí. O Praia pega o Tianjin, a gente torce muito para que a gente tenha passado pelas chinesas. E o Conegliano pega às 11 da noite, né? Vai pegar mais tarde, então assista aí, tá, galera? A partir das 11 da noite hoje, o Conegliano se despede aí contra o Itambé Minas, que o Itambé Minas vai estar arrumando as malinhas para casa, porque infelizmente estará fora da premiação desse Mundial Interclubes. Muita pena mesmo. Eu espero que o Praia consiga uma vaga aí para brigar, porque tem elenco, né? O elenco do Praia é hoje melhor do que o do Minas, então a gente torce muito aí para que Paulinho e companhia consigam ir adiante. Bom, semana que vem a gente volta para falar dos resultados, quem ganhou, quem perdeu, como é que ficou o Mundial Feminino. E agora a gente começa falando do masculino com uma notícia muito bacana. Semana passada eu falei aqui que tanto no masculino como no feminino as nossas chances eram ínfimas, né? Que a diferença de investimento para as equipes europeias é muito grande, né? Lá é tudo em euro, então não dá para competir financeiramente e as equipes montam verdadeiras seleções. E o Sada Cruzeiro me entregou uma peça, eu confesso que eu não esperava. Enfrentou o poderoso Zenit Kazan na estreia, com Mihailov, Engapé, Sokolov, Butko, uma seleção. E não é que o Sada fez 3 sets, não dá para ignorar o Sada Cruzeiro, né? É multicampeão, tem um treinador sensacional, sou fã de carteirinha. O Sada Cruzeiro foi lá e fez 3-0, 25-20, 25-20 e
22, com o Evandro sendo o maior pontuador do jogo com 16 acertos. Já do lado do time russo, Engapé, Sokolov e Mihailov, que mostraram mais serviços, né? O francês acabou com 9 pontos, o búlgaro com 10, enquanto o russo fez 12 pontos na partida. Foi um jogaço, né? Todo mundo estranhou um pouco o Mihailov jogando junto com o Sokolov, os dois são opostos, né? O time russo acabou jogando com dois opostos. O Mihailov, eu nunca tinha visto o Mihailov passando, né? Ele teve ali altos e baixos, conseguiu consertar algumas recepções, mas fez umas coisas meio esdrúxulas também, o que era esperado, porque ele está fora da posição. Mas foi um jogaço de uma pancadaria louca, o Minas jogando com muita lucidez. Eu fiquei impressionado com a linha de passe do Minas, porque o Sada Cruzeiro com o Perry e com o Conte não tem dois especialistas no passe. O Luquinha jogou muito e esses dois ponteiros estrangeiros acabaram se sobressaindo também na recepção. Cachopa jogou quase o jogo inteiro com o passe na mão e, como está em grande fase, fez chover em Minas e botou todo mundo para jogar. O time jogou muito, ó, batendo palmas aí para o Cruzeiro, que fez um partidaço. A gente sabe que é só o primeiro jogo, é um quadrangular, vai jogar todo mundo contra todo mundo. Depois a gente tem semifinais, inclusive há uma chance muito grande dessa primeira partida se repetir na semifinal, e aí a história pode ser outra. Então não dá pra gente sair comemorando, e Cruzeiro campeão de... Não. No jogo de ontem, né, da quarta-feira, que a gente gravou o programa à noite, o Sada Cruzeiro ia enfrentar justamente o Chivita Nova, que pra mim é o grande favorito da competição, é um timaço. E a gente não sabe como é que ficou, então a gente semana que vem torce para chegar aqui e falar com vocês que no mínimo o Cruzeiro ganhou uma medalha bacana. Eu acho que medalha é quase certo da gente conseguir. O Al Rayyan não está no mesmo nível das demais equipes, é uma boa equipe, mas está um pouquinho abaixo, então acho que medalha a gente consegue. Mas imagina se a gente conseguir beliscar aí uma posição aí na final, né, no mais alto do pódio, ou primeiro ou segundo lugar, eu acho que já seria sensacional para o Sada Cruzeiro. E depois dessa partida, eu acho que tudo pode acontecer, né? O voleibol é jogado, não adianta a gente ficar aqui falando fulano tem mais time, ciclano. O que vale mesmo dentro de quadro, e o Cruzeiro mostrou isso, jogou com a faca nos dentes o tempo inteiro, não desistiu de bola alguma e trouxe esse resultado brilhante. Eu acho que se jogar do jeito que jogou ontem, tem chance sim de voar bem alto nesse Mundial, e a gente vai estar torcendo, tá? Então fiquem ligadinhos aí que semana que vem a gente volta para fechar tanto o Mundial feminino quanto feminino e masculino, e eu espero que aí com grandes notícias para nós brasileiros. Antes da gente terminar o programa, a gente vai responder as suas perguntas no Conexão MDB. Bom, e a gente começa o Conexão de hoje respondendo ao Juca Santiago. O Juca pergunta assim: o que dizer das estrangeiras do Minas? Então, Juca, é complicado, assim. São duas meninas que estão chegando agora. A adaptação a um país novo nem sempre é tão fácil. Há um tipo de treinamento diferente também. Então, assim, até agora, tanto a Deja McClendon quanto a Acosta não mostraram o que vieram, né? A Acosta tem uma dificuldade absurda na recepção e ainda não rendeu no ataque aquilo que ela pode render. Ela teve uma lesão de panturrilha logo no início da Superliga. Isso com certeza atrapalhou o desenvolvimento do treinamento dela, né? Mas por outro lado, a McClendon não teve esse problema. Já demonstrou uma evolução, mas ainda está aquém do que a gente pode esperar de uma estrangeira. Normalmente, pelo menos na cultura brasileira, quando se traz um jogador estrangeiro, ele faz a diferença. Ele está ali para fazer a diferença. E as duas estão fazendo a diferença ao contrário, né? Estão deixando a desejar. Então é complicado. Acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo para as duas, mas não esperar muita coisa não. A McClendon vem de uma Liga 2 italiana, onde não foi nem campeão. E a Acosta, apesar de já ter jogado em várias ligas importantes, ou medianas, digamos, importante exagero, em várias ligas estrangeiras, melhor falando, também nunca teve, assim, no currículo nenhuma grande premiação.
Então, assim, temos que ter cautela, dar tempo ao tempo, ver como é que vai ser o desenvolvimento, porque tem o Nicola também, né? O técnico também é novo, também é estrangeiro. Então, isso tudo foi uma mudança muito radical que o Minas passou. Então, a gente tem que ter, o torcedor tem que ter um pouco de paciência, mas eu diria que não se deve esperar muito, não. Tá bom? Bom, o Renato Minoba pergunta assim: Garay de volta à seleção? Então, Renato, é complicado. A Garay, assim como a Sheila, tem que voltar à melhor forma física, encontrar seu melhor voleibol. Ela não fez uma boa partida nessa estreia do Mundial. É claro que o nível ali é muito mais alto, mas ela precisa render mais do que ela rendeu nesse jogo. Né? Na Superliga ela ainda vem alternando altos e baixos, e eu acho que é cedo para a gente determinar se ela voltaria à seleção ou não. A gente tem grandes ponteiras, tem a Natália, a Gabi que estão em grande forma, a Amanda que cresceu muito, a Drusila que também busca aí um lugar ao sol. Então assim, a briga é pesada. Não sei se seria o ideal a volta da Garay agora, vamos aguardar. Assim como eu falei das estrangeiras do Minas ali pro Juca, eu diria para você que a gente precisa de mais tempo. Vamos deixar ele chegar até a metade da Superliga, mas vamos ver como é que essas jogadoras vão estar rendendo. Ainda é cedo. Hoje, talvez se eu fosse técnico de seleção brasileira, eu não voltaria com a Garay. Mas ainda falta muito para a Olimpíada, tem muita água, vai rolar aí, eu acho que a gente tem que aguardar um pouquinho mais. Bom, fechando a conexão, a gente vai responder o Titônio Malta. O Titônio pergunta assim: Cruzeiro campeão do mundo novamente? Calma. Eu acho que o Cruzeiro fez um jogo que deixou todo mundo empolgado, eu fiquei muito feliz, né? Foi um jogaço, um jogo em altíssimo nível, naquele nível mesmo que a gente está acostumado a ver o Cruzeiro jogando lá em cima. Mas foi uma partida, a primeira do Mundial. Tem muitos jogos aí, muitos. Tem mais 2 jogos, mais as semifinais se a gente conseguir a final. Então tem alguns jogos ainda pela frente, muita coisa pode acontecer. Se o Cruzeiro mantiver esse nível de concentração, de agressividade no jogo, vamos ver como é que vai ser o jogo, como é que foi o jogo contra o Civitanova. É uma seleção, né? Tem 3 cubanos, tem o nosso querido Bruninho, tem um timaço. Então, vencer o Civitanova vai ser bem complicado mesmo. Ainda mais vencer o Cruzeiro. Se a gente perdeu ontem e ganhar na final, tá ótimo, mas se ganhou, ganhar 2 é complicado. Mas eu acho assim, se o Cruzeiro conseguir estar na final, já é uma grande vitória, porque a diferença de investimento é absurda. Né? O que gastam as equipes europeias é várias e várias vezes maior do que o que é gastado aqui no Brasil, né? É muita diferença. Então, se a gente conseguir beliscar ali uma prata, eu acho que já estaria sensacional. O torcedor do Salto Cruzeiro pode se considerar campeão. Tá ok? Bom, acho que eu respondi todo mundo. Peço que vocês continuem mandando perguntas, continuem participando. A gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês e a gente vai voltar na semana que vem. Então eu quero e espero que vocês mandem muitas perguntas pra gente poder estar aqui respondendo e tirando suas dúvidas no ar, tá ok? Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta com muito mais voleibol, ok? Um beijo grande e até lá!